é uma parte, né? Porque tem muita coisa ainda pela frente e vai ser muito bom. É lógico que durante o dia vai ter também outras aulas, né? Como a gente poderá acompanhar às 10 horas, e ao invés de 17 horas, a aula será às 19 horas. Pois bem, a gente está falando sobre a reencarnação de Abel, e estamos falando também sobre a reencarnação de Caim. Será que no Zohar consta isso? Vamos ver comigo, né? Revel e Moshe, nesse caso aqui, né? Está falando sobre Revel e Moshe. Veja, vamos ver o que o Zohar fala em relação à reencarnação também por aqui. Diz aqui, o Zohar revela um segredo relativo a Caim e Abel, a qual ontem nós falamos extensivamente, ao qual hoje nós falaremos sobre a última etapa de reencarnação, não é? Que é do Itró. Veja, o Zohar revela um segredo relativo a Caim e Abel. Moshe é a alma, né, reencarnada de Abel. Veja, o Zohar deixa bem claro aqui para nós, não é, que o próprio Moshe, veja, isso não é um livro, não é algo que foi escrito agora, gente. Ó, diz aqui, ó, Moshe é a alma reencarnada de Abel. Qualquer rabino que vai falar do Zohar, ele sabe que isso é verdade, é reencarnação. E o Itró é sogro de Moshe, é a reencarnação de Caim, como nós vimos ontem. Quem está falando aqui é o próprio Zohar. A mente psicose, a reencarnação, é parte integral ou integrante da Kabbalah, se não a parte mais importante. Esta é secretamente entrelaçada através de todas as histórias da Torá. Veja, é uma coisa secreta, está vendo? Secreta, entrelaçada através de todas as histórias da Torá. Nesse contexto, a Kabbalah ensina que muitas das crises, não são todas, são muitas das crises que enfrentamos na vida, são bagagens espirituais de malfeitos de encarnações anteriores. Não são todas, porque a gente vai ter que entender um pouquinho isso aqui hoje. As correções espirituais não, né, alcançadas em uma vida são transportadas para a próxima. Esse processo é chamado de tikkun, ou correção. À medida que fazemos nossas correções, nossas conexões visuais com o artigo do Zohar, podemos nos conectar com nossas encarnações anteriores e fazer algumas correções espirituais simplesmente meditando com essa intenção. Então, o próprio Zohar fala, olha, se você vê aqui em hebraico, você olha em hebraico, você consegue meditar nas letras hebraicas, já ajuda você a limpar boa parte da sua vida passada. Porque é através do Zohar Kadosh que a gente vai vendo a mudança, né, do intelecto, da alma, enfim. Então, aqui fala Velaiá, Ru, Atamá, Venahash, Raim, Arum, tá vendo? Malkal, Hayat, Hadesh. Veja, da multidão mista está escrito, ora, a serpente era mais astuta do que qualquer besta do campo. Isso era Bereshit, tá vendo? Ó? Da multidão está escrito, ora, a serpente era mais astuta da besta do campo. Vamos abrir aqui no Bereshit 3.1 e dar uma olhada. Ó, Bereshit 3.1. Veja aqui, ó, o texto é grande, ó, Venahash, Rai, Arum, tá vendo? Mikol, veja, Mikol, Haitá, Hashede, Ashe, Asa, Adonai, Elohim. Vaiome El Haesh, Af, Kirama, Elohim, Lo, Terelu, Mikol, Ats, perdão, Etz, Hagam. Então, diz, agora a serpente era mais astuta de toda a fera selvagem do
que o Eterno havia criado, e disse: não comerás nenhuma árvore do jardim, do Gam. Preste atenção. Olha, eu gostaria de ver com vocês duas questões aqui dentro da Torá. A primeira, eu gostaria que vocês navegassem comigo até o livro do Devarim e visse aqui algo, né? Devarim 28 diz o seguinte: olha, se você obedecer o Eterno, vai ter todas as bênçãos aqui se você obedecer. E se você aqui, depois vai ter seguir, ó. Tá vendo? Se você não seguir o Eterno, é só essa palavra, ela vai seguir aqui para baixo, tem a palavra Aru. Tá vendo? Aru. E veja o que é a serpente, ela era, perdão, ó, as mesmas letras. Só troca o meio final, tá vendo? Ain, Reish, aqui um Vav, ó. Vamos para outra palavra, ó. Tá vendo? As mesmas palavras. Só mudou o men. E aí o que significa? Que ela tinha o mesmo peso. A serpente era o quê? Era mais astuta? Não. Ela era mais, né? Veja lá, compare lá, ela era mais, ó, amaldiçoado serás, tá vendo? E aí o que o texto diz aqui? Ela diz o seguinte, ó, quando a gente até abriu isso em algumas revelações nos dias passados, diz o seguinte, ó, que Mical, deixa eu só achar o versículo aqui, gente, eu sou ruim de versículo mesmo, ó. Mical viu a nudez de Davi. A gente abriu isso no nosso estudo há uns dias atrás, ó, nudez de Davi, veja só, ó. 2 Samuel 6,14, vamos ver aqui, ó, 2 Samuel no 6, no 14, Davi, ele tinha ido pegar a arca, né, ó. Então, ó, Davi reuniu novamente todos os melhores soldados de Israel, 30.000 homens, para Yosef, Od, David, Eticou, Bahu, de Israel, Shalishim, Aleph. Veja, Shalishim, Aleph. Depois ele segue. Então, ele reuniu todas as tropas que partiram para Balim, de Judá, para trazer dali a Arca do Eterno, e qual nome foi ligado ao nome do Eterno dos Exércitos, introduzido nos querubins. E eles carregaram a Arca do Eterno, uma nova carroça, e transportaram. Uzá e Arrió guiaram a nova carroça, esses dois. Eles transportaram a casa de Amimerdá, da colina, Uzá, caminhando ao lado da Arca do Eterno, em frente à arca. Enquanto isso, Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Eterno, som de todos os tipos de instrumentos de madeira, cipreste, com liras, harpas, tambores, mão, cistres e pratos. Mas quando chegaram a debulha de Nacon, Uzá estendeu a mão para a arca e Deus agarrou, pois os bois haviam tropeçado. Então o Eterno ficou indignado com Uzá e Deus derrubou na hora por sua indiscrição e morreu ali do lado da arca. Gente, eu quero que vocês entendam o que é a Torá. Preste atenção o que é a Torá. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que as pessoas decidam se elas querem a Torá ou não, né? Veja, é uma questão no nível que até pensa, é uma questão de, sabe, servidão total eterno. Eles foram tentar consertar a arca ali, os bois tropeçaram, com todo um sentido aqui, erraram, e o Eterno recolheu, ele derrubou na hora, né? E ele morreu ali no lado da arca do Eterno. Preste atenção. Davi ficou angustiado porque o Eterno havia causado uma violação em Uzá. Esse lugar foi chamado de Pérez Uzá. O nome ainda é chamado. Davi tinha medo e deu, né, uma sobredose de gás. Uma tradução horrível. Enfim, e aí o rei Davi, né, leva a arca de Deus para cá na cidade de Davi,
Em vez disso, Davi desviou para a casa de Obed-edom, o Gidita. E a arca do Eterno permaneceu ali, né, por 3 meses. E aí o Eterno vai abençoar ele, deixa eu chegar aqui onde eu quero. Ah, tá, cheguei aqui. Então, veja só. Assim Davi e toda a casa de Israel levaram a arca do Eterno com gritos e toques, né, de chofar. Quando a arca do Eterno entrou na cidade de Davi, veja, Mical, filha de Shaul, olhou pela janela e viu o rei Davi saltando e gritando diante dela, e ela o desprezava por isso. Eles trouxeram a arca do Eterno, instalaram em seu lugar dentro da tenda de oferenda de bem-estar do Eterno. Quando Davi terminou de sacrificar os holocaustos e ofertas de bem-estar, ele abençoou em nome do Eterno os hospedeiros, né? Enfim, mas aqui pulou. Tem uma hora aqui, tal filha de Davi olhou pela janela e viu o rei Davi saltando e gritando diante do Eterno, e ela viu ele nu. Na verdade, existe aqui uma parte, uma tradução, que fala que ela viu Davi nu, né? Então, mas não é nem a questão do nu, também o nu, né? Mas o caso aqui é Mical, tá vendo? O caso que eu quero chamar a atenção para vocês ó, Mical, tá vendo? Na verdade, está Emical, né, com vaga ali, um conector, tá vendo? O conector, inclusive, parece muito, olha, com o que a gente vai ver aqui, veja só. Tá vendo a palavra Micou aqui, ó? Micou, olha só. Fomos para a palavra Arur, ó, Arur, aqui está Arum, está com men no final, não tem problema. E aqui está Micou, tá vendo? A gente viu a palavra maldição, Arur. Tá vendo o que significa serpente, ó? Arur. Onde a gente está vendo Devarim, a quebra da Torá, se não obedeceres essa Torá, você vai ser amaldiçoado, sua tigela, tudo que a gente já leu nesse local. E depois a gente está indo para aqui para o nome de Mical, tá vendo? A gente está vendo aqui, olha, vamos achar de novo aqui, que sumiu. A primeira Samuel, aqui, ó, tá aqui. Vamos ver se aqui, não é aqui. É aqui, ó, gente, ó, Mical, tá vendo? Aqui só recebeu um iude, tá vendo? Mas a palavra é a mesma, ó, Mical. Veja, então, ó, Mical, Menahash Hayá, Arum Mical, tá vendo? Agora a serpente era mais astuta, porque mais? Micou é sinal de mais, micou, todo, do que todas. Veja, a palavra Arum, tá vendo? A palavra Arum também está aqui, ó, maldita. Então, veja, o que está sendo falado aqui? A mesma coisa em todos os estágios, só que com disfarces. A coisa está disfarçada. Mas Mical, receber tudo, está ligado à serpente. E a serpente está ligada à maldição. E a maldição está ligada à quebra da Torá, porque a serpente ela seduz exatamente a Rava em relação contra a Torá. A serpente ela não está interessada em nada mais do que fazer isso, tirar as pessoas da Torá. E aí essa é a guerra entre Moshe e Caim. Caim era filho do serpente. E Abel, Moshe, era filho, né, do Eterno. É isso que nós temos que entender em relação à Torá. Nós temos que levar tudo certinho, temos que levar regras, temos que ter regras, conceitos. Porque, como eu sempre digo para os meus irmãos, nós não somos religiosos, mas somos éticos, somos moralistas, não moralistas no sentido pejorativo da palavra, mas uma moral ética para a família. Temos que ter cuidado com os nossos filhos, cuidado com coisas que quebram a lei para não estar no nosso meio. Nada que é contra a lei, nada que vai contra a lei, a gente pode ir contra essa lei, né, dentro de um país. Então, olha, a serpente era mais astuta que qualquer
besta do campo, como a gente viu, Bereshit 3:1, quer dizer, a gente viu a palavra Arum Mikal, e vimos que Arur ou Arum está ligado, são as mesmas raízes de palavra, e Mikal também é a mesma raiz de palavra. Tudo ali está ligado ao mundo espiritual, não tem nada ligado a questões físicas. Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa aqui. Realmente existe uma parede que parece quase intransponível se a gente não deixar se guiar pelo sentido de que, mestre, mas está falando do mundo espiritual, então é só no mundo aquele e tal. Não, somos nós por dentro. Nós estaremos ligados a duas fontes, totalmente. Aqueles que estudam a Torá de noite estão ligados ao Eterno, independente do seu processo, e aqueles que não estudam a Torá de forma adequada, eles não estão ligados ao Eterno. E aí a gente já viu que isso não importa se a pessoa é boa, se ela não é, etc. O que importa é se ela vai conectar. Porque alguém mal pode se tornar bom e vice-versa. Alguém bom pode se tornar mal. Então, o ponto principal da Torá não é que a pessoa seja bom e mal. Não é isso que a Torá está vendo. Até porque o bem e o mal que acontece no nosso mundo é exatamente para que as coisas aconteçam, senão o mundo ficaria estático. Mas a gente sabe que aqueles que fazem o mal, né, eles prejudicam os outros que são servos do Eterno vão cada vez mais se alinhar com a Torá, e aquele que é mal, ele vai se distanciar da Torá. Ele não vai ter força para pegar a Torá, a não ser que ele se volte com todo o coração, com muitas lágrimas. E aí diz a Torá assim, olha, eu, Eterno, perdoo o pecado, mas eu não tiro a punição. Senão seria como se nós tivéssemos aqui no nosso mundo, uma pessoa comete um assassinato, estou arrependido, chora e tudo, porque agora ia sofrer uma penalidade, ou voltou atrás, não se sabe, mas ela vai sofrer o castigo da lei, ela vai ser presa, vai passar um tempo na cadeia, por roubo, por tudo. Hoje, muita coisa estão protegidas pelas leis, né? Então, enfim, tem muita coisa que a pessoa vai presa caso ela consiga provar diante de um fórum. Veja, então, é isso que eu queria que vocês prestassem atenção nessas duas palavras, Mikal aqui, ó, e Arum, tá vendo? São duas palavras, uma ligada à quebra da Torá no livro de Devarim, no capítulo 28, e a outra quando a arca estava voltando de Edom para a cidade do rei Davi, ficaria 3 meses no meio do caminho. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso. Não se brinca com Torá. Não se brinca de forma nenhuma. Você pode brincar com qualquer religião. Você pode brincar com qualquer coisa, mas não brinque com a Torá. Usar só ia tocar na Torá, só ia tocar na arca, e o Eterno recolheu ele. Vamos aqui, ó. Então, ó, é preciso ter cuidado com essa Arur, tá vendo? Arum, que né, não era, mas a escuta era a que mais amaldiçoava, o que mais trazia maldição sobre o homem. E mais aqui, ó, a Mikal, ó, que está lá também, que era esposa, ela era que a mais amaldiçoava a alma, porque ela tirava as pessoas da Torá. E essa é toda a discussão da reencarnação. Aqui, mais habilidoso, né, o mais astuta, significa fazer o mal, mais do que todos os outros animais. Então, esse sistema, essa força espiritual, era fazer o mal, ou seja, amaldiçoar, que são as outras nações idólatras do mundo. Veja, nações idólatras têm a ver com o quê? Nações são desejos impuros, desejos de recepção. São desejos de recepção. São os desejos de recepção que não têm amor. Veja, ele continua aqui, olha. Ó, os membros da multidão mista, tá vendo o que são multidões mistas, gente? São sentimentos misturados. A árvore, ela era do bem e do mal, o que torna quase que indetectável o mal.
Porque o que acontece ali? O bem fica ali no subsolo, né? O mal fica no subsolo, porque ninguém mostra o mal. As pessoas só mostram o que é bem, o que é bom. Por isso que toda pessoa que é ladrão, toda pessoa que é 71, toda pessoa que é malvada, ela não mostra o mal, a não ser aquela pessoa que vem já, tem todo um contexto armada para roubar, ela tem que ser muito má, tem que mostrar que ela é capaz de qualquer coisa, inclusive tirar a sua vida se você não der a ela o seu objeto. Esse aqui não, esse aqui é o próprio enganador, como uma serpente. Ele é mau, mas ele se mostra bom e te engana. Viu que fantástico? Veja, esses são a multidão mista que mistura esses sentimentos, são os filhos da serpente. Veja, por quê? Eles são filhos do quê? Nasceram da serpente? Caim era filho da serpente? Não, ninguém tinha nada, só eterno. Era filho ideológico. Eram filhos ideológicos. Então, ó, primordial que a serpente produziu, né? Ou que seduziu Rava através dos seus pensamentos, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, de modo que a multidão mista é, de fato, a impureza que a serpente injetou em Rava. E dessa impureza que é considerada a multidão mista, Caim saiu e matou Evel, o pastor, de quem está escrito, porque ele também é, do hebraico Bechagã, carne, 6:3. Bechagã é Evel e definitivamente Moshe, porque seus valores numéricos são iguais entre si, como se sabe. É que Moshe é a alma reencarnada de Evel e ele era o primogênito de Adão. Olha, aqui a gente vai ter que gerar, né, vários tipos de comentários para entender isso, mas vamos aqui começar, é lógico que a gente não vai ficar por aqui, mas vamos começar a entender um pouco mais sobre essa questão. A gente tem uma questão fantástica da Torá ser designada em vários aspectos sobre os fatores ali da anatomia humana, né? Então a gente sabe que toda a nossa anatomia, de certa forma, ela é descrita pelo nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é fantástico, né? É dentro dele que está toda a realidade. Temos outros órgãos, como olhos, ouvidos, que fazem com que nós possamos entender melhor todas as questões. Por isso o cérebro ele é tão importante. E ele é o único fator que é manipulado, porque através da formatação do cérebro é que as pessoas são enganadas. Veja, tudo é um grande engano. Aqui tem uma caixa craniana, né? Somos todos nós, temos um modelo aqui que cobre esse cérebro, e esse cérebro, segundo o Sefer Yetzirah, diz o Sefer Yetzirah, vou abrir aqui para vocês acompanharem comigo, para a gente ir além do que está no texto do Zohar. São muitas codificações, então a gente tem que ir além, né? Então, deixa eu só achar aqui o Sefer Yetzirah. Deixa eu só achar aqui, gente. Já aqui. Vamos acompanhar comigo aqui o que o Sefer Yetzirah está falando em relação a isso. Veja só. Capítulo 1, deixa eu ver se eu acho aqui. É rápido, está marcado. Olha, pelo menos eu espero. Ó, logo aqui em cima, gente. Cadê você? Aqui, ó, achamos. Ó.
O nome Elohim, usado em todo o primeiro capítulo, está no nosso canal de Bereshit, refere-se à manifestação e delineação da definição. Por conseguinte, cada um dos 32 caminhos servem para delinear o aspecto da criação em particular. Os 32 caminhos são 32 caminhos de Kabbalah. O homem é visto como um microcosmo, tá vendo? É um sentido do homem ser enxergado como um microcosmo. Ele mesmo é a formatação de todo o universo. É um microcosmo mesmo, e a gente já pode perceber isso. Como toda parte do seu corpo corresponde a algo nas forças da criação. Veja, todas as partes do seu corpo, ó, exatamente, ó, toda parte do seu corpo correspondem a algo nas forças da criação. Assim, por exemplo, os 6 dias da criação, em seu paralelo nos 2 braços, 2 pernas, tronco e órgão sexual do homem. Este é o significado da afirmação da Torá, que o Eterno formou o homem, a imagem dele o criou. De Gênesis, ou seja, o homem tem 1:27, a conotação exatamente de todas as formatações da natureza, do que o Eterno criou. Note-se que a palavra usada para o Deus aqui é Elohim. É por isso que a forma do homem é composta com a estrutura das forças delineadoras que definem a criação. Os cabalistas observam que os 32 caminhos de sabedoria têm seu paralelo no sistema nervoso humano, no sistema nervoso. 31 dos caminhos correspondem a 31 nervos que partem da medula espinhal. O 32º e mais elevado, veja, tem 31 nervos que fazem parte da medula espinhal. O 32º mais elevado caminho corresponde a todo o complexo de nervos cranianos, está vendo? O 31º, que são um número de 12, está vendo? Então, olha, os cranianos são 12, que são através de um, que corresponde aqui a uma situação. Os 31 nervos já são outras coisas, são nervos da medula. Tá vendo? Tudo isso composto na criação do homem. É nisso que eu quero que vocês prestem atenção nessa aula reencarnatória comigo. Pois bem, então nós temos uma formatação, tá vendo? Olha, e temos uma formatação onde esse cérebro ele é dividido, eu preciso que vocês prestem atenção e entendam. Ele é dividido em 4 partes. Essas 4 partes, elas são uma formatação que chamamos de P1 e P2, G1 e G2. Então, o que acontece aqui? Na verdade, a gente está falando para P1 e P2, a gente está falando pequeno 1 e pequeno 2. E para P1, pequeno 1 e pequeno 2, e G1 e G2 é cérebro, que é a divisão do cérebro em 4 partes, né? Ou seja, vamos colocar aqui, ó, G1, esse G1 é grande 1, ou seja, é o sistema grande 1, e esse sistema grande 1 é o quê? O cérebro maior de número 1. Vamos colocar aqui, olha. Cérebro maior, G2, grande 2. Isso é uma linguagem cabalística. Ó. P1, tá vendo? Pequeno 1, e P2, pequeno 1 e pequeno 2. Tá vendo? Essa é a formatação aqui do cérebro. O cérebro em si, ele tem uma outra formatação muito interessante, porque o próprio cérebro ele tem a ver, gente, com o que a gente vai definir aqui com vocês agora. Olha, a árvore sefirótica. Vendo? Vamos botar aqui a árvore sefirótica dentro do nosso cérebro. Ó, aí, ó, parte central, lado direito e lado esquerdo. Tá vendo? Ó? Então, vão se dividir G1 e G2. Ó, G1 aqui desse lado, G2 do outro lado, né? P1, pequeno 1 e pequeno 2. Ó. Então, tudo aqui desse lado aqui, tá vendo? Tudo aqui desse lado. Quando você entende isso, você vai ver que a formatação mental é fantástica. Veja, por quê? Isso tem uma grande representação dentro da árvore sefirótica, que é aqui dentro, inclusive que tem a glândula pineal,
onde você pode contactar o Eterno ou não, você pode estar conectado ou não. Esse lado direito que você tem aqui na do nosso cérebro, ele representa exatamente a parte mais espiritual do ser humano, esse é o lado direito, que liga ele aos céus, ou seja, liga ele direto ao Eterno. Se não tiver a configuração correta, a pessoa não consegue conectar. Tá vendo? Ó, o lado direito, ele está ligado mais ao lado direito da árvore sefirôtica, está ligado mais à situação da espiritualidade dentro de todo ser humano. O lado esquerdo, ele está ligado, é necessário, mas ele está ligado às coisas humanas, os desejos desse mundo. Então, o lado esquerdo, ele é definido agora exatamente por uma outra questão diferente do que do lado direito. Quando nós desembarcamos nesse mundo, nós não temos consciência e temos, né, num certo lado, no tempo, do lado da espiritualidade. Mas é quando nós somos pequenos, exatamente nesse momento onde muitas pessoas relatam, né, visões, existe um medo extremo da criança de fantasmas, no mundo espiritual, nós estamos mais ligados ao mundo espiritual, até mesmo lembrando de reencarnações passadas. E depois nós crescemos, isso vai ficando mais desligado para uns e mais ligados para outros, tá vendo? Então, veja, o cérebro é a parte mais importante, é o que conecta, né? Sem o cérebro, a pessoa não conecta, tá vendo? Qual é o lado, então, que nós devemos definir? Nós temos duas torás, ou torotes. Uma torá está do lado esquerdo. Então, veja, uma torá, que é a torá escrita, ela é a torá para o lado esquerdo. Então, se essa torá é do lado esquerdo, ela é a torá do corpo. Era uma torá que não é para... É assim, ela é dela que se extrai os segredos, mas ela é uma torá de esquerda, tá vendo? E nós temos uma torá direita, que é para o cérebro. É uma torá que, no final, iria nos trazer a revelação de tudo, que é a torá que está do lado direito, que é o Zohar Kadosh. Tá vendo? Então, essa torá aqui, que é chamada de Zohar Kadosh, que está do lado direito, que só pode ser tirada de dentro da torá esquerda, que é a escrita, por isso que há muita santidade na torá escrita. Olha, é isso que a gente está falando aqui, ó, definindo aqui dentro do nosso sistema. E foi por isso que surgiram esses povos anteriores, onde tivemos 4 impérios, né, que eram contrários à Torá. Eles tentavam destruir a Torá, e todo o conceito do entendimento da Torá era destruído porque eles queriam destruir isso. Veja, é uma formatação mental. Conforme as pessoas, como no caso de Caim, ele era filho do serpente, o que ele fez? Ele usou o cérebro do lado esquerdo para sobrepujar o lado direito. Então, o que ele fez? Ele falou assim, não, eu vim para esse mundo, o que o Abel fala lá atrás, o Caim fala lá atrás? Olha, se eu vou morrer, para que eu quero ser o primogênito? Então, esse lado aqui do cérebro, ó, ele subjuga esse lado aqui, tirando totalmente ele da sua formatação original, ele é esquecido e desligado, tá vendo? Ó? É por isso que existem meditações para ativar o lado direito do cérebro. Tá vendo? É aqui dentro que a alma está. Ele fica subjugado. Então, se ele fica subjugado, então ele fica vermelho, porque Edom, que é vermelho, tomou conta de quem? Essa é a metáfora para matar Abel. Então, o lado direito, ó, quando a Torá é mal entendida, ela mata, ela pega e casca o lado esquerdo. Não tem quem faça a pessoa sair do sistema de idolatria da Torá não revelada. Tá vendo? Ó, a pessoa já era. Não tem, só mesmo se o Eterno quiser. Elas vão ficar desse lado aqui. O que tem do lado de Esav? O lado de Esav, ele enganava quem? Ele enganava Itzhak. Itzhak era um cabalista. Então, ele enganava Itzhak. O que ele falava? Ele falava, olha, eu estudo a sua Torá, eu sigo a sua Torá. Não é? A gente sabe que foi Esav que gerou o povo romano, que é uma
que é ali o produto final desses impérios, que a gente está falando aqui ligado ao cérebro, tá vendo? Porque cada império está ligado a uma parte do cérebro. Então, de lá surgiu sacrifícios animais, construção do primeiro e do segundo templo nesse mundo, tudo aquilo que aprendeu o quê? Um lado direito do cérebro, do esquerdo do cérebro humano. Por quê? Lá não tem doação, lá tem recepção, tá vendo? Inclusive, a gente sabe que um símbolo igual esse aqui de mais, que é igual a quem, gente, que a gente viu lá? A gente acabou de ver, né? Quem era o serpente e qual era a coisa dele? Era Mical, né? Então, Mical, como a gente viu lá, o textozinho, Mical era o quê? Era exatamente para tudo, receber tudo, né? Num lugar a gente viu com Yud, outro, Mical, tudo. Então, veja, a serpente era o quê? Vamos lá, as pessoas têm que entender, a serpente era o quê? Tá vendo? Mical. Ela era mais, Arum, que vem perto aqui, da raiz da palavra Arur, maldito, Então, quer dizer, se o homem ele não entende esse contexto, aí ele vê assim, poxa, mas aí a gente tem a reencarnação, poxa, fantástico, fantástico, Moré, isso é fantástico realmente. Mas ele não viu a palavra Mikal, que é todo, ou seja, mais, que lembra lá aquele símbolo pagão, e ele não viu ainda a palavra esperto. Ela era mais maldita, mais astuta o quê? Para amaldiçoar as pessoas, mas ela era o quê? Caim era o cérebro esquerdo, nosso desejo de recepção, que cobre o lado direito. Quanto mais eu uso o cérebro esquerdo para recepção, não é que você não possa receber. Recepção para si mesmo. Tá vendo? Olha só, então isso é fantástico. Por quê? O que o texto está falando para a gente? Olha, o texto do Zorra, a gente foi lá, é a multidão mista, tá vendo? É o quê? Quais são as multidões? É fantástico quando o serpente fala assim, olha, a multidão mista, gente, é exatamente, totalmente diferente do que o Eterno está falando na Torá, porque a todo momento é isso. A multidão mista, gente, que eles falam lá, é os povos da terra. Então ele fala assim, olha, Deus criou, né, povos diferentes, ele cria povos diferentes, e aí tem povos que têm uma casta melhor. Tem povos que são melhores do que outros povos. E aí começa a parte principal do âmbito, é um sistema de casta, ou seja, eu sou e você não é. Essa é a guerra entre religiões. Inclusive, pode ser uma guerra de castas ou de ideologias. Mas esse mundo aqui foi construído por quem? Pelo Eterno. E todas as almas que estão aqui, olha, elas são do Eterno. Tá vendo? Não tem separação, porque todo mundo tem um cérebro. Todo mundo tem um cérebro direito e um cérebro esquerdo. A Torá escrita pode limpar o cérebro direito? Não pode, porque ela é escrita, ela é Torá escrita. Aí você me pergunta, Moré, mas o que isso pode levar um ser humano? Há ritos que não existem na Torá, que são só metáforas. Qual deles, Moré? Por exemplo, qual é o sentido de você ir no campo e não poder pegar os ovos de um pássaro enquanto a mãe pássaro está lá? Sendo que o animal doméstico pode, a galinha, você vai no ninho dela e pega ali o ovo da galinha. Tá, tudo bem, é doméstico. Mudou tudo porque é doméstico. Olha, se assassinarem uma pessoa, isso não tem lógica. E vocês vão contar os passos de uma cidade e da outra. A cidade que tiver menos passos, você vai trazer um boi dessa cidade, vai trazer até um local determinado, etc. Vai pegar uma foice e vai meter na cabeça, aqui na nuca da vaca, e vai deixá-la se esvair em sangue ali, e aí a maldição não cairá sobre aquela cidade.
Então, veja, se você tiver um cordeiro, algo assim, um boi, você remunerar o primogênito, ou seja, todo primogênito que nascesse tinha que se matar. Isso na Torá é escrito. Mas se não tiver o animal primogênito, o que se faz? Pega um filhote de um asno e se sacrifica o animal. Vamos lá, o bichinho nasceu, estaria andando com a sua mãe no pasto, aí você vai pegar aquele animalzinho que nasceu, esse animalzinho ele não tem o direito de viver. Ele não está sendo morto para alimentação, isso é o mais lógico de todas as coisas. Ele está sendo morto porque o Deus queria que se matasse esse animal. Está entendendo aí? Isso não tem lógica. Por isso que é preciso ter a Torá, a Torá, ela não pode, o Zohar não pode ser coberto pela Torá escrita. Isso traria, olha o problema que a gente tem aí. Vamos lá. Uma mulher está com seu marido não é tão bom de briga, e eles estão no local, chega um homem alto, forte, pega o seu marido, pode acontecer uma confusão, e ela vai bater no seu marido, está batendo, ela não vê outra solução senão agarrar nas partes do cara e fazer tudo que ela pode fazer para tirar aquele homem de cima do marido dela. Se acontecer isso pela Torá oral, mal estudada e mal interpretada, você tem que pegar a mão dessa mulher após o ato e cortar a mão dela fora. É isso. Por que a gente está falando aqui? A gente está renegando a Torá? Não. A gente está falando que tem que se extrair os segredos desses conceitos. Porque essa Torá aqui é a Torá esquerda, tá vendo? É a Torá esquerda. É isso que está falando aqui, exatamente. O nosso texto está falando de dois personagens, a multidão mista, a serpente, que seduziu Rava pela árvore do conhecimento. Tá vendo? Ela seduziu qual é a árvore do conhecimento? É a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é a Torá mal escrita, é a Torá mal estudada. Foi isso que aconteceu. Então, significa que se Abel e Caim, ou Moshe e também, isso no nível, tá, gente? São lados direito e esquerdo da Torá, ou do cérebro, o entendimento da Torá, ou seja, esses dois sistemas, eles são, na verdade, o cérebro humano. Esse cérebro humano, ele está condicionado, veja, aqui, vamos colocar aqui, ele está condicionado ou a tanger mais para o mundo espiritual, por isso o coração do justo se inclina para o lado direito, o rachá se inclina para o lado esquerdo, mas a melhor parte é o equilíbrio. É isso que a Torá está falando em relação à reencarnação de Abel e Caim. Não é nada além disso. Ou seja, essas metáforas são a nossa internalidade, a qual se daria o direito durante 6.000 anos para se consertar o sistema emocional. Esse sistema emocional, ele é dito ali por uma questão muito sensível e séria do que está acontecendo na internalidade do homem. Tá vendo? Então, aqui, olha, nós temos... a gente viu isso nos personagens ontem, né? Vemos o egípcio no nível de Malhut, que é onde o corpo de todo ser humano ele vai morrer. Ele vai aqui... O corpo que está aqui em Malhut, ele não tem outro destino a não ser acabar. Não tem salvação para ele por enquanto. O nível que vai ser usado para consertar essas questões em relação à Torá e ao entendimento da Torá é o nível emocional. Está vendo? Esse nível aqui emocional, o nível emocional, é o que está sendo trabalhado, esse nível aqui. E é esse nível aqui emocional que as pessoas vão usar, elas vão usar aqui, em Malhut, para quebrar a Torá, o lado esquerdo, tá vendo aqui, E aí a gente vai falar o quê? A gente vai mandar comandos do lado direito
para cobrir o lado esquerdo. A gente está falando para os nossos alunos, ó, não faz isso, a gente já conhece esse lado esquerdo aqui. Por que o aluno fala assim? Ele pensa, o Moré está certo. Ele pensa lá, ó, ele pensa, caramba, o Moré está certo mesmo, olha, ele está ensinando a Torá, é muito bonito tudo que a gente está aprendendo aqui, olha. Tá vendo? Olha, que bonito, né? Mas o que eles fazem? Eles não fazem o que foi ordenado aqui, eles fazem isso aqui, ó. E aí eles trazem para cá todas as ações relacionadas ao cérebro esquerdo. Por quê? De certa maneira, tudo que você consegue nesse mundo, o que é desejado por Caim, é mais para o corpo do que para o sistema emocional. Por isso que a Torá escrita é para o corpo. E ela vai gerar coisas para o corpo. A Torá oral, ela é para a alma, e ela vai cobrir o quê? Os segredos da Torá para você entender o conserto desse sistema emocional, que foi o que aconteceu no desequilíbrio entre Moshe e Caim, perdão, Abel e Caim, que era Moshe, Core, Troia, etc. Veja, no caso desses 3 níveis, Itró, como a gente viu, ele está no nível superior. Então, Itró, ele está exatamente aqui, ó, aqui em cima, ó, no nível da alma. Vou botar só o Yud. O Cora, botar só o K, ele está aqui no sistema de Cora. E o egípcio, o Mitzrayim, está aqui, ó. Vou botar só o M, ó, aqui, ou o egípcio, está aqui em Malhut, que é o corpo que iria perecer. Está vendo aqui como funciona? Então, o sistema Yukan que a gente vê lá, na verdade, ele tem a ver com esse sistema, ó, Nefesh, Rua e Neshama. Como o Caim tinha muitos pecados, vejam, o lado esquerdo do cérebro tinha que ser consertado, porque nós estamos reencarnando para consertar esse sistema aqui emocional. 6.000 anos, por isso que são 6 sefirotes, e por isso é que aqui nós temos, ontem no estudo que nós fizemos, a gente esqueceu de mostrar para você, ó, 6 sefirotes, cada uma tem 10 sefirotes dentro, tá vendo? Ó, 10, vezes aqui, ó, vezes, vou botar um 1.000 aqui embaixo, 1.000, tá vendo? Ó? Que são os níveis de conserto que o homem vai ter, ou seja, são exatamente, né? Ó, 60 vezes 10, vezes 1.000, perdão, 6.000 anos para consertar. E esses 6.000 anos são chamados também de 600.000 fagulhas, né? 600.000 almas, está vendo? Que é essa conotação aqui, que vai vir a cada geração ensinando a Torá para Malhut, está vendo? Ensinando para Malhut, para ver se Malhut compreende o que era a Torá. Veja, é isso que está sendo falado aqui. 6.000 anos para retificação. Retificação do quê? Do cérebro, está vendo? Porque imagine uma pessoa, a gente já tem prova nisso no nosso mundo, que nasce sem o cérebro, né? Que nasce sem as suas questões mentais. Então, aquela pessoa, lógico que ela vai corrigir, ela tem um nível ali de nefesh, etc., mas ela está corrigindo uma coisa diferente. Era uma partezinha que ela tinha que corrigir da alma geral. Veja, é preciso entender isso. Então, tudo que a Torá vai te levar, e o Zohar, é exatamente a cobrir o lado esquerdo com o lado direito. Porque aí você consegue equilibrar essa árvore aqui dentro do cérebro, todas essas culturas pagãs que foram colocadas, isso é Caim e Abel, está dentro de você. Ou é o lado esquerdo que vai controlar, ou é o equilíbrio, ou o lado direito, porque o coração do sábio ele vira para o lado direito. E dentro desse conceito é que a gente vê toda essa história aqui, ó, a mistura, o serpente, ele não vai usar, ele tem as forças espirituais antagônicas, existem forças terríveis, que nós chamamos de demônios, são forças negras, e aí a moral onde conversava para a gente, a moral sempre fala endemoniado. Eu falo, não, nem todo mundo que é endemoniado é mal. Às vezes o Eterno manda um shade para trabalhar com alguém, como ele mandou com Shaul, por desobediência à sua Torá. Mas não significa que aquela pessoa é má. Mas aquele shade vai ajudá-la a consertar. Ah, vai. E às vezes pode ser uma pessoa que não tem interferência nenhuma do mundo espiritual, nenhuma correção do Boré,
não vai receber nenhum cheio de nada, nenhuma tropeção na vida e vai continuar a mesma coisa. Quando a pessoa, então, ela tem um contato ou com uma alma, ou com um shade, ou com um anjo, ela começa a ver que existe um mundo espiritual. Então, tem pessoas que nem sabem, são totalmente estéreis para o mundo espiritual. Elas nunca tiveram e nunca terão contato com o mundo espiritual. Elas terão ideias com filosofias. E elas terão que acreditar, por incrível que pareça, na Torá através de dogmas intelectuais. Porque elas não entenderam, elas não compreenderam ainda fazer essa ligação aqui. Elas estão levando a ideia da Torá na luz de Or-Rahamim, de sabedoria, e não está recebendo o Hassadim. Por isso que quando a Torá, Moshe vai falar com... o Eterno vai falar com Moshe, então ele fala, ele usa um nome ali, ó, Erie. Ele fala o que para Moshe? Olha, Moshe, eu sou Erie, achei Erie. Eu sou passado, eu sou presente. Então ele usa esse nome hebraico com Gematria 21. Existe até um estudo profundo na Torá sobre isso, para a saída do Egito, igual a gente já fizemos há alguns anos, e a gente tem que repetir esse estudo e não tivemos tempo ainda. Então o nome Erie, com Gematria 21, é o nome que se medita para tirar. Veja, eu quero que vocês entendam aqui, eu preciso muito que vocês entendam, para tirar todos os resquícios do que a gente passou em outros impérios. Quando a gente vê aquele filme, Segredo do Zorra, né? O Zorra, o filme, a gente vê um personagem passando por várias e várias etapas na condição do mundo, né? Na construção do mundo. Numa hora ele está num lado, da outra hora ele está do outro, etc. Mas, na verdade, ele sempre está desse lado aqui. Ó. Então, esse nome aqui que a gente está vendo, ó, ele serve para limpar toda a carga emocional, toda a carga viral que veio de outra vida. Por exemplo, quando você era na outra vida, você roubava. Você não consertou o roubo na outra vida. Quando você vier nessa vida, você vai fazer o quê? Roubar. Vai vir muito forte assim você. Quando você estava na outra vida, você tinha problemas sexuais, você podia ser um prostituto, uma prostituta, alguém que usou muito a sexualidade para seduzir as pessoas. Quando vem para essa vida, você vem com os mesmos problemas. Porque o que voltou é só o que voltou para consertar. Morena, mas se eu... E outras coisas? Não, as outras coisas já estão lá em cima, já estão salvas, as partes da sua alma. Mas vocês notaram que a árvore ela só pode estar completa, está vendo aqui? Ó? Ela só pode estar completa quando ela é totalmente consertada. Você não pode chegar lá do outro lado capenga, olha, eu consertei o Netza. Não é assim que funciona. Eu consertei o Netza, Bori. Não, nós estamos há 6.000 anos, olha, nessa retificação para consertar o cérebro. No final de tudo, agora chegou o Zohar Kadosh. Gente, o Zohar Kadosh era proibido até mesmo para as pessoas que nasciam no povo judeu. Dentro dos sábios do povo judeu, nem todos podiam estudar o Zohar Kadosh. Oh, meu pai, que presente maravilhoso. Todarabá. Vocês não entenderam ainda. Não, nós, vou botar no plural, nós não entendemos ainda. Não. Quando o Zohar fala, olha, essa é a única salvação para a sua alma, nós não entendemos ainda. Não de verdade. Não. Não entendemos ainda. Ainda estamos carregados das religiões, não entendemos. Ainda somos Caim. Está vendo aqui? Ó? Somos Caim, estamos cheios do conhecimento do bem e do mal e nem sabemos. Nós não entendemos ainda. Eu espero nessa noite que nós possamos entender. Nosso cérebro, nossas ideias, tem que limpar, ó. Tem que limpar, tem que meditar, tem que chorar, tem que pedir por quê. Essa árvore sefirótica aqui, isso não é brincadeira, isso não é água com açúcar. Ela está cheia de idolatria. Olha, o serpente, ele pegou, ele fez isso aqui na sua árvore. Ó.
na sua árvore, tá vendo? Ó? Ela está toda tomada, ele ainda está com a linguinha para fora aqui, ó. Ele está aqui dentro, ó, olha só, você nem imaginava isso, tá vendo? Ó, ele pegou a glândula pineal dele aqui, ó, da pessoa, e ele está aqui dentro do cérebro da pessoa. Olha só, quem ia imaginar uma coisa dessa, ó. Ele está aqui, ó. E aí você pode falar, mas mestre, que coisa, né? Aí a gente fica vendo, ih, fulano e tal é idólatra. Que Deus me livre, mas a gente continua nas mesmas idolatrias. Eu vou mostrar já para vocês o porquê. Vai ser na aula de hoje à noite de Cora. A gente ainda não entendeu isso aqui. A gente está olhando para os líderes espirituais, está olhando, mas não entendeu a Torá ainda. A gente está brigando com os líderes espirituais, estamos desobedecendo, mas não entendemos a Torá ainda não. Não entendemos, gente. Eu estou falando para vocês com todo o coração, não entendemos. Veja, lado masculino e lado feminino. Adão e Rava. Quem é o lado direito? Adão. Quem é o lado esquerdo? Rava. Se o homem é a alma, então o corpo é o lado esquerdo, que é o desejo do lado esquerdo. Então quem é aqui o nosso Abraham? Lado direito, o cérebro. Desejos espirituais, desejos de doação. Quem é o lado esquerdo? Sara. Tá vendo? Sara. Ó, é a árvore sefirótica, é onde você pode buscar. Quem é Aharon? Lado direito. Quem é a esposa dele, Elisheva? Lado esquerdo, e assim todo o parte feminino, corpo e alma, corpo e alma, corpo e alma. E a alma habita onde? No cérebro humano. É aqui que está a sua essência. Agora, se você está seduzido por essas quatro, tá vendo? Ó, 4 nações, 5 nações que deixaram o quê? Todo um legado, ó, toda uma cultura anti-Torá. Aí vocês podem falar assim, mestre, mas caramba, sim, ó, o nome dos nossos planetas são nomes de deuses pagãos. E a Torá fala assim, não terás o nome de deuses pagãos, mas a gente vai ter que falar o nome de Júpiter, porque todo mundo só conhece Júpiter, né? Com esse nome, a gente vai ter que chamar de Marte, etc. Os dias da semana, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, são todos dias de deuses pagãos. Os nossos meses são dias de deuses pagãos. A maioria das nossas palavras, que definem, por exemplo, Cronos, é um nome do deus do tempo, lá do Rão de Roma. Coisa, gente. Isso está onde, gente? Está aqui, ó, misturado. Mas a gente pode pensar assim, poxa, Moreno, mas é só uma palavra. Sim, mas veja como é que a coisa está misturada. É a letra hebraica, são as palavras hebraicas que vão limpar as meditações. Mas para me limpar todo esse sistema aqui que está tomado pela serpente, eu vou precisar de muito trabalho. Eu preciso, a primeira coisa que o Eterno falou, olha, ouça o meu servo Moshe, faça o que ele ordenar vocês fazerem. Porque o Moshe conhecia a Torá, e ele reencarna, como a gente viu no estudo de ontem, eu acabei de explicar, Moshe ele reencarna a cada geração. Para que ele encarna? Para educar as mentes, para tirar a serpente. Vai ser muito difícil, porque as pessoas trouxeram de outra vida, todos nós trouxemos, é por isso que estamos encarnados. Se a gente não tivesse encarnado, a gente já teria consertado. Ó, nós estamos encarnados para consertar esse sistema aqui. Tá vendo? Ó, o fator é entre o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo, Torá oral, tá vendo? Torá escrita, perdão, que vai trazer aqueles ritos e que vão criar outras religiões. A Torá, que é a Cabala, olha, é o lado direito que vai ensinar a consertar todo esse sistema espiritual. O que é que tem no lado esquerdo? Idolatria, é verdade. Idolatria. Desejo de coisas totalmente voltadas para esse mundo, também é verdade. Veja, o que a gente vai estudar hoje? Sobre Cora, desobediência. Pessoas desobedientes. Se elas são desobedientes à Torá, elas são desobedientes o quê?
ao Eterno. E quando há um fator de desobediência, como houve no bezerro de ouro, veja, o Moshe desceu, ele ficou com esse tipo de pensamento na cabeça. Tá vendo? Ele falou assim, ué, como que eu acabei de atravessar o pessoal pelo mar de Ensof, e o pessoal já fizeram um bezerro de ouro? Como que pode isso? Não é possível. Né? A ordem ela é dada em um momento anterior e logo no próximo momento eles quebram a Torá. Você percebe, então, como a coisa está funcionando aqui? Desobediência. Desobediência a quem? A Torá do Eterno. Desobediência aos líderes que o Eterno levantou em relação para ensinar essa Torá, seja qual o nível que a pessoa está. Se ele está ensinando Kabbalah e ele tem uma boa intenção, ainda que ele vai apanhar muito para chegar ao que é Kabbalah, né? Apanha-se muito, muito. Ninguém, são poucos que vão aguentar. Então, aí ele vai chegando, ele vai entendendo. Assim ele vai, o mestre ele vai ensinando os seus alunos, tá vendo? Então, veja, o que é isso? É mistura, tá vendo? É arum, é maldição, é a mistura dentro da mente da pessoa, não é do lado de fora. Porque a pessoa absorveu tudo aquilo. Isso é reencarnação de Moshe, de Caim e Abel, lado esquerdo e lado direito. Torá, sendo entendido ou não. Aí ele continua aqui, ó. A multidão mista, os filhos da serpente, primordial, seduziu Rava pela árvore do conhecimento. Quem é a Rava? Desejo de recepção, lado esquerdo do cérebro humano. De modo, e ligado a um sistema de recepção espiritual terrível. Não vamos também nos seduzir a entender que é só a mente, que não é, não. Muita gente pensa que é só isso, não é. O que está ligado a Caim e Abel são demônios e demônios e demônios, que o Zohar fala que se a gente abrisse o olho agora, a gente desistiria de tudo. Porque a coisa é séria. O que está ligado a esse sistema, que é muito mais subversivo, corrompido e que está ligado diretamente ao corpo e ao desejo da recepção, é o que nós temos no nosso mundo. Agora mesmo teve uma retrospectiva aí do ano passado, deu uma olhada. Olha lá, hoje todos os canais estão fazendo, o SBT, a Band. Vai lá ver a retrospectiva, ver quantas pessoas morreram, quantos acidentes naturais, massacre aqui no Rio de Janeiro. Tudo isso é o quê? Lado direito e lado esquerdo, Caim e Abel. As pessoas estão do lado de quem? De Caim ou de Abel? Os religiosos estão do lado de quem? Porque os locais que mais acontecem essas coisas são os locais que mais as pessoas estão rezando e são os locais que mais se fala de Bíblia, sem entendimento. Há desobediência à Torá do Eterno. Há querer estudar a Torá do lado esquerdo, a Torá complexa, complicada. Então, veja, ó, é a mistura pela árvore do conhecimento, de modo que a multidão mista é, de fato, a impureza, tá vendo? A impureza que o quê? A serpente implantou em Rava. Veja, não é que ele botou um filho Caim ao lado esquerdo do cérebro, tá vendo? Narum imitou. Ela era a maldita, que trazia maldição de tudo, tá vendo? Era mais maldita, mais astuta. E é isso que está acontecendo no mundo, por causa dessa astúcia, dessa força espiritual. Desta impureza, que é considerada multidão mista, tá vendo? Os pensamentos fora da Torá, e é chamada aqui de Caim, saiu também, saiu e matou, perdão, a multidão mista, aí depois ele continua aqui, ponto final, Caim saiu e matou Abel. O que aconteceu aqui? Vou te falar, eu explico para você, é muito simples. O lado esquerdo matou o lado direito, e aquele corpinho que o Eterno preparou bonitinho para você, perfeito, às vezes com um pouco de imperfeição, não tem problema, aquele cérebro, 37 trilhões de células, etc., sabe? Aquele corpinho que você usa, ele está aqui até hoje, não é? Sendo usado para coisas que não foi criado para isso. Veja, todo o corpo foi criado para estudar a Torá, toda a composição para estudar a Torá. E nós não estudamos a Torá, sentenciamos o corpo à morte. E talvez, segundo Daniel 12, como diz o Daniel 12, aqui, ó, o corpinho
Ele está sentenciado à morte por causa do quê? Do nosso sistema emocional. Ele acaba, ele é destruído, ele vira lama, ele acaba. Para de pensar que você é esse corpo, ele vai acabar. Esse cérebro vai acabar. Aqui dentro está a alma. O que que Daniel vai dizer lá? Olha, vamos lá comigo aqui, ó. Daniel, no capítulo 12. É de dar vontade de chorar, gente. É de dar vontade de chorar. Por quê? Mestre, você está com medo? Não, é por causa das pessoas. Que a gente está todo, nós estamos a todo momento tentando mostrar para as pessoas. As pessoas não estão entendendo ainda o livro da Torá, responsabilidade. Estão indo falar besteiras. Olha só, ó, naquele momento, o grande príncipe de Israel, que está do lado dos filhos, no meu povo, ou seja, Israel, direto a Deus, né? Aparecerá. Será um tempo de dificuldade como nunca houve, desde que a nação existiu. Naquele momento, seu povo será resgatado, todos os encontrados, olha, no Kissefer, tá vendo? Bessefer, Tatuv e Bessefer. Veja a palavra Koa aqui também, né? Todos, sem um men aqui, ó. Né? Muitos daqueles que dormem na poeira, ou seja, viraram pó da terra, vão acordar. Veja, vocês vão ver que ele fala aqui, Vera Rabim, Masheni, Adamot, Afar, Yakitsu, Elá, Leraish, Olam, Ve ele, Lerapoti, Lideriote, Olam. Está vendo aqui essa palavra Olam? Está vendo? É mundo, né? Ou para sempre. Mas essa palavra vem da palavra Nelan, ocultação à alma. Olha que coisa. Você está vendo, falando da alma que está escondida dentro do corpo. Está vendo que o corpo sentencia a morte. Alguns levantarão, não são todos, muitos, né? Veja. Levantarão, seus corpos levantarão. Alguns ainda virão para a vida eterna, mas ainda outros para a abominação eterna. Tem gente que vai ressuscitar, por quê? Os reis de Edom, principalmente. Eles viveram a vida plena nesse mundo. Fizeram tudo o que o corpo queria. Não tiveram nem um pingo de dor, como diz no Terlim 49. O Davi Meller fala, olha, eles não se sentem nada, parece incrível, eles fazem as coisas. Não, eles vão ressuscitar. Se eles não pagarem nessa vida, em todas as vidas que eles viverem, aqueles que não pagaram, vai haver um julgamento e eles vão pagar. É isso que está falando aqui. A coisa é muito mais séria, gente. É de chorar. É de chorar. Se vocês verem daí, a lágrima já está correndo no meu olho aqui. É de chorar. Porque a gente que conhece o mundo espiritual, a gente está a todo momento falando para as pessoas o tanto da responsabilidade. Então, veja, ele saiu, matou Evel, ou seja, ele matou o lado direito do seu cérebro, matou o corpo. O pastor de quem está escrito, porque ele também, em hebraico, Bechagã. Aí ele fala aqui, a palavra Bechagã, vamos aqui ver em Bereshit 6.3. Ele fala o que aqui, ó? Bechagã, Bereshit 6.3. Ó, Vaiomer Adonai, Lo Yodom, Ruhi, Beadam, Leolam, e a palavra Bechagã, Ru, Bassá, Verrayu, Yomim, Meá, Ve Aserim, Xaná. Veja, então diz, meu fôlego não demorará na humanidade para sempre, porque também é carne e os dias que permitam ser 120 anos. Isso ele estava falando de Moshe, veja. E aí ele usa exatamente a palavra Bechagã aqui, ó, porque Bechagã, você tem 300 do Shin, 40 do Mem, 2 do Beit e Gimel 3, 345, que é o nome Moshe, Men Shin Rei. Tá vendo que fantástico? Então ele está falando aqui, olha, a minha alma não ficará para sempre com vocês. Então, Moshe, que já fez a Torá com 6 milênios, 6.000 anos, 600.000 almas, etc., vai ter um tempo. É isso que ele está falando aqui.
E aí já tinham matado o Evel, que era também agora Moshe, já tinham matado. Mas já estava falando que ele ia ressuscitar em cada geração. E haverá definitivamente Moshe, porque os seus valores numéricos são iguais entre si. Olha a gematria. E como se sabe, Moshe é a alma, a reencarnação de Ravel. E ele era o primogênito de Adão. Aí tem toda uma história que a gente já contou para vocês. Apesar de tudo isso, porque Moshe queria cobrir a nudez do seu pai, né, ele levou a filha de Itró para sua esposa. Então, vamos ler de novo. Apesar de tudo isso, porque Moshe queria cobrir a nudez do seu pai, ele levou a filha de Itró para ser sua esposa. E aí, ponto final. De Itró está escrito, e os filhos de Queni, ou seja, ontem a gente falou sobre isso, o sogro de Moshe, Shofetim 1,16. Isso já está lá na frente no livro de Juízes. Isso já foi explicado, porque ele foi chamado de Queni, pergunta aqui. Porque ele desprendeu do próprio Caim, que está lá escrito Caniti. Como está escrito agora, Heve o Queni. Tinha se separado de Caim, Shofetim 4,11. Depois que ele se separou, a multidão mista de Caim procurou levá-los ao arrependimento para cobrir a nudez de seu pai. Ou seja, a nudez do seu pai aqui é Adão, a questão da humanidade. Porque o santo bendito seja ele, ligou um bom pensamento a uma ação. O santo bendito seja ele disse a Moshe, cuidado com eles, com esse estoque maligno, o desejo da recepção dentro das pessoas, a desobediência e tudo mais que a gente possa imaginar. Mas, mesmo assim, associarei o vosso bom pensamento de querer fazê-lo arrepender-se com a ação da multidão mista e a força de separação que jaz na árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, a árvore, o poder dela é o poder da separação dos seres humanos. É a separação da Torá e da salvação da alma. É cérebro direito e cérebro esquerdo. É recepção e doação. Que trouxe o pecado sobre Adão e da multidão. Diz-lhe, mas as árvores do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não era para a gente estar comendo dessas coisas. Bereshit 2,17. Ou seja, o mau estudo da Torá. O não entendimento da Torá. Muitas pessoas vão pegar esse texto aqui, ó, e vão ler atropelando tudo. E não, gente, não vão saber o que estão falando. Nem por dentro, não vão saber o que estão falando por dentro, e vão estar falando dos seus cérebros o que não tem nada a ver. Não vai entrar na alma. Este também trouxeram o pecado sobre Moshe e Israel, tá vendo? Essa multidão, eles têm o poder de fazer isso. Por causa da multidão mista, os filhos de Israel foram expulsos da terra e enviados para o exílio. Como está escrito, então expulsou o homem, Adão, Bereshit 3:24, no qual o homem é certamente uma alusão a Israel, ou seja, Adão. Moshe também foi expulso do seu lugar, por quê? Porque ele não se protegeu deles, ó. Ele não se protegeu deles, como o santo bendito seja ele o advertiu. Não comerás da árvore do bem e do mal, das misturas. Comerás somente da Santa Torá através do Zohar Kadosh. Por isso que a todo momento a gente está falando, não sai estudando na internet, não sai lendo qualquer coisa, não bote nenhum estudo no nosso grupo, não misture a cabeça do nosso pessoal, mas é difícil, o serpente está lá. Escute o que o Moré está falando. O Moré não está falando algo para vocês que o Moré quer tomar conta do cérebro, que o Moré quer ser. Não, quem dera se tivesse vocês aí para me sentar e ficar, sei lá, quietinho, vendo a aula de vocês estudando o Zohar. Não é isso. Não é isso, gente. É falar a verdade do Zohar, tá vendo? Ó? Então não se deve pegar várias ideias. Deve-se aprender devagarzinho a Kabbalah e a Torá.
deve-se encaixar os conceitos e a ideia. Não é quanto se sabe, é o quanto se muda, porque é difícil. São 6.000 anos para limpar a alma, nós não limpamos ainda. 5.786 do ano de que começou o concerto da alma. 6 vezes a humanidade foi destruída, como nós vimos. E às vezes a gente fala uma coisinha desse ninho, não faz isso. No outro dia a pessoa vai e faz. Como o santo bendito seja ele, advertiu. Em vez disso, ele tentou aproximá-los da santidade. Ele, portanto, não era digno de entrar na Terra Santa. Foi enterrado fora dela. Quem? Moshe. Por causa deles, está vendo? Por causa deles. Eles fizeram isso com Moshe. Ele desobedeceu a ordem do santo, abençoa ele e pecou ao bater na rocha, ou seja, ele bateu na rocha porque ele perdeu a paciência. O mestre, ele perde a paciência, porque eles ficam todo o tempo no ouvido de Moshe. Moshe, a gente tinha cebolas no Egito, a gente tinha pepinos, Moshe. Eram tudo coisas do ego, a facilidade. Nós tínhamos. Moshe, agora a gente está sem água. Moshe pega o cajado, uma parte mais fecha, e bate na rocha. A rocha é quem? É o Eterno. A rocha é a Shekhinah. Tissur Israel, rocha de Israel, o santo e o bendito, ele bateu com o cajado no Eterno para sair água. Porque o pessoal desobediente queria água de qualquer jeito. Aí o Moshe ficou bravo. Afinal de contas, quantas rebeliões? Né? Cora, os espias, reclamando sobre carne, os cordonizes, tudo que você pode imaginar de problema teve no deserto. E vocês não sabem o que é deserto. É o Satã. Dilúvio e deserto, na linguagem do Zohar, é o Satã. Quem é o Satã? O Satã é o sistema que está ligado ao lado esquerdo do cérebro. Está vendo? A Torá escrita é santa. Eu quero que vocês me entendam aqui. É dela que se tira os segredos. Mas as pessoas querem fazer como Jacó. Eu quero casar com Rahel. Eu não quero o assunto com Leia. Tá vendo? Por quê? A Rahel, para esse mundo, é muito boa. E o Zohar tem, sabe o quê? Só coisa para a alma. O Zohar não tem nada para o corpo. Eu não estou falando que você não vai ter, o Eterno não vai te dar as possibilidades, mas ele não vai intensificar esse desejo de obter as coisas. E aí a pessoa fica meio perdida, porque ela viveu até hoje para obter as coisas. Agora ela vai ter que ir para o mundo da alma, cobrir o mundo físico, ou seja, Abel, Moshe, vai ter que cobrir Caim, Itró, e Cora e o egípcio. Tudo está dentro, mais, repetindo mais uma vez. Tudo está dentro, mas existe uma árvore negra, uma árvore totalmente negra, e essa árvore, ela existe realmente, gente. Ela existe, ela é negra, ela é uma árvore de demônios, e essa árvore, ela é a cópia da árvore original, ela é a cópia que engana todo mundo. Veja, é uma árvore misturada, tá vendo? É uma árvore misturada, ela tem o bem e o mal, ela está lá existindo, ela existe. Ó, ela tá lá, ela é apagada, uma árvore de demônios, tá vendo? Apagada, ela está aqui debaixo. Ó, as pessoas não estão percebendo. Olha, ó, tá lá, ó, ela está ali coberta. Não tem reencarnação, não tem salvação. Eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Muitos irão levantar, mas não vão se salvar. Não adianta. Não adianta falar o eterno, eu te amo, etc, etc. Não adianta, não vai adiantar. Diz lá, uma parte do canal diz, ainda que esteja Moisés, Noa esteja com ele, e o próprio Samuel, eu acho, esse terceiro personagem eu não lembro, esteja lá, não terá perdão. É um povo de cerviz dura,
é um povo pescoço duro. Eles não querem estudar a Torá. É isso que está falando aqui, ó. Não vai haver modificação. Eles estão levando ainda a Torá no tempo da fofoca, no tempo da teimosia, no tempo do ego. Olha, eu que sei. Eles não estão seguindo os conselhos. Diz lá no Zohar que naqueles dias os morés de Cabalá eles seriam chamados de doentes, eles estariam doentes, eles seriam chamados de loucos, ninguém acreditaria nessas coisas que fala no Zohar Kadosh. E os sábios da Torá, eles vão ter que provar para as pessoas, porque tudo que se fala lá em Edom é maravilhoso, todo mundo faz música, pula, respeita, é maravilhoso, porque o corpo sente logo. Agora as coisas da Torá são demoradas. Não é? Mas é mesmo, é. Veja o que o Jacó fala para Esaú, lado direito e lado esquerdo. Vamos andar junto, ele fala. Esaú fala para Jacó. Jacó fala para ele, não, vai na frente. Eu estou com meninas e crianças. Eu estou aqui com meus acampamentos, são as minhas frutas, são difíceis de trabalhar. Vai, você quer tudo mais rápido, vai lá. E aí é que dá o problema. As religiões hoje, elas são religiões miojo. Você já chega, já vai para um lugar, já é batizado, já recebe uma unção, já faz isso, já faz aquilo, já tem um mestre ali que vai te curar, vai fazer tudo. Enquanto algumas almas que estão no nosso grupo sob tratamento nem começaram ainda, estão começando. Não é fácil, meus amigos, não é fácil. Não é como as pessoas pensam. Sabe por que a gente está aqui há 6.000 anos, longe do Abba, tendo que pegar fagulhas de luz para sobreviver? Então, Moshe bate na rocha, embora ele lhe dissesse, e fala a rocha, o Eterno falou para ele, fala a rocha, Moshe, ele bateu, Moshe golpeou, e em seu lugar, isso é provocado pela multidão mista, tá vendo? Que fica o tempo todo. E a Lashon Hará, sai no arraial para ficar falando no Lashon Hará. A gente vai falar sobre tudo isso. Apesar de tudo isso, o santo bendito seja ele, pensa bem em uma ação e sabia que Moshe não teria acolhido a multidão mista para oferecer-lhes o sinal da aliança, mas apenas para cobrir a nudez de seu pai. Assim o santo bendito seja ele disse, e farás para ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Bar-Midbar 14:12. Quanto à multidão mista, ele disse, todo aquele que pecou contra mim, preste atenção, aquela multidão mista que fez Moshe errar, que enfureceu Moshe, que fez Moshe, que era um homem sincero, bater com o cajado, que desequilibrou a Cabalá e a Torá, eles reclamaram da água. Veja, vamos ler aqui. E assim o Santo Bendito disse, ele fará de ti uma nação maior, mais poderosa do que de todos eles, Bar-Midbar 14:12. Quanto à multidão mista, ele disse, todo aquele que pecou contra mim apagará do meu livro. Vou repetir com vocês aqui a seriedade do que nós estudamos aqui e do que nós falamos para você a todo momento, para vocês seguirem, caso desejem, com todo o coração, com toda a alma e com sinceridade. Vamos lá. Vou ler de novo aqui com vocês, mais uma vez, como a gente deve se arrepender dos erros, veja, de desobediência. Mais uma vez, vou ler aqui com vocês. Muitos daqueles que dormem na poeira da terra irão acordar, um para a vida eterna e outros perecerão para a abominação eterna. Quem vai acordar? Os que são encontrados escritos no livro. Está entendendo? E eles dizem aqui, ainda um pouquinho, vamos além, ó. E os conhecedores brilharão, Verhamishkolim e Zoru, que Zorra, tá vendo a palavra Zorra aqui, ó?
Harakia, a palavra rakia tem a ver com estrelas, universo, brilhar tudo, tudo ser limpo. E os conhecedores do Zohar brilharão como vasta extensa do céu, aqueles que guiaram muitos à justiça serão como a estrela para sempre. O quem? Aquele Eolão, mais uma vez o mundo. Ou seja, a alma brilhando. Ó, aqui aqueles que guiaram. E aqueles que foram encontrados no livro e aqueles que vão ter a abominação eterna. E aí o que diz aqui no próprio Zohar? Olha, eles serão, Samuel 32, 33, eles serão, perdão, desculpa aqui, ó. Todo aquele, deixa eu achar aqui. Quanto à multidão, ele disse, todo aquele que pecou contra mim, eu apagarei do meu livro. Shemote 32, 33. Vamos aqui. Inclusive, aqui está mostrando os 32 caminhos de Kabbalah. Veja só. Todos aqueles, Shemote 32 no 33. Isso não é brincadeira, gente. Zorra não é brincadeira. Veja só. E ninguém vai ter para onde correr, tá? Todo mundo que não tiver no Zohar Kadosh se prepara. Ó, vá agora, leve o povo que eu mandei, onde eu mandei, veja o mensageiro irá ante você, mas quando eu fizer uma prestação de contas, vou responsabilizá-lo pelo pecado dele. Entendeu? A gente tem a letra Tet aqui, ó, envolvida com a letra Ret, a Tet, que são o pecado, um mês de Tamuz e Ave. E depois você tem a palavra Tan, se você organizar aqui, ó, vai dar a palavra Net, eles serão responsabilizados. E deixa eu ver se eu acho aqui o que a gente leu lá. Era o 33. Ah, tá aqui. Tá no... Eles mudam o versículo, ó. Ele diz aqui, vai Omer Adonai El Moshe, minha She. De novo, a letra Ret e a Tet. Hatali, Amihanu, Mi Seferi. Ou Mi Seferi, me apagarei do meu livro. Eles serão, vamos ler de novo, ó, apagados dos livros, são teimosos, provocaram a ira de Moshe. Eles são a semente de Amaleque, veja, que botam dúvida de quem está escrito, apagareis a lembrança de Amaleque, Devarim 25, 19. E eles também trouxeram o pecado do bezerro de ouro sobre Israel, causando a quebra das tábuas. Está vendo? Então, ele continua, deixa eu ler aqui para ver, ó, estamos quase acabando, olha a responsabilidade disso, meus queridos irmãos. Imediatamente está escrito, e os olhos de ambos se abriram, e eles sabiam que estavam nus. Isso é Rava e Adão. Bereshit 3:7. Como Israel sabia do exílio do Egito, que eles estavam nus, sem a Torá, veja, nudez aqui é sem a Torá, está escrito deles no último exílio, mas estavam nus, Ezequiel 18, 16, 7. Porque Israel recebeu veste para suas almas da Torá e seus preceitos, portanto, enquanto aqueles que estavam exilados no Egito, e duramente o último exílio, suas almas foram sem Torá, sem performance de Torá, sem força de Torá, foram nus e sem Torá. Por causa disso, vamos lá, por causa disso, deixa eu só me achar aqui, eles não tinham Torá para suas almas, não tinham preceito de Torá. Enquanto eles estavam exilados no Egito, durante suas almas estavam nuas, sem Torá. Por causa disso, Iov disse 2 vezes, dos 2 exilados, saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tá? Não tem roupa de Torá. A primeira vez que ele disse nu aludiu ao exílio do Egito, enquanto a segunda vez que ele disse que voltou nu, veja, toda a humanidade, é o segundo exílio, o último exílio, esse. Então, o nome de Moshe mudou para a multidão mista,
em desolação, da palavra chamar. Essa palavra chamar, que a gente está vendo aqui, ó, chamar, aqui em aramaico, ó, chamar, ela mudou. Então, essa palavra chamar, se você olhar, o texto vai falar logo após, olha, ela é aqui, ó, um rei, sim, um rei, tá vendo? Chamar, ela mudou. Ela mudou para a palavra chamar. E Moshe, perdão, deixa eu só ver aqui, ó, gente. Às vezes eu vou me perder, porque eu vou ver aqui, aí quando volto para cá. Então, ó, é o primeiro e último exílio, nu saí, nu voltarei para lá. E a palavra chamar é um objeto de desprezo, isso está relacionado com o que Iov diz. E nu voltarei para lá, do hebraico, chamar. Vamos ver aqui, ó, Iov 1:21. Vamos ver. Ele está conversando com quem, Iov, nesse momento? Com serpente. Iov, ele está conversando lá com a serpente do Éden. Ele estava passando por um sistema de Micol, ele tinha tudo. Depois ele foi para o Arur, para a maldição. E agora ele estava passando por um sistema, veja, toda a humanidade. Isso não é de um personagem só. No 1:21 diz o seguinte: disse, no sair, ó, Vaiomer, Heron, tá vendo? Aqui o Vav foi tirado. Lembre da primeira palavra que nós lemos lá, que ela era mais astuta, né? Então, ó, o Vav foi tirado aqui, mas ele foi aqui, ó, pego aqui acima, tá vendo? Ele foi absorvido pelo Reish, que é a letra má, ó. Então, Vaiomer, Aron, Itzati, Mi batem, Ami, Ve, Aron de novo, Ashiv, e aí aqui a palavra chamar, que ele está citando lá. Adonai não tem, Ve Adonai não tem, duas vezes o tetragrama, Lekar, Adonai, Shem, Adonai, Mevorar. Veja, nu eu saí e nu eu voltarei para lá. O Eterno deu, e o de quem deu, e o de quem retirou. Bendito seja o nome dele. É isso que ele está falando aqui. O Zohar traz uma explicação profundíssima sobre isso. Então, veja, da palavra Shema, aludindo o fato de que ele, Moshe, se transformará em chamar. Desse chamar aqui, ó, entre a multidão mista, no último exílio. E andará entre eles e voltará para lá, no hebraico chamar. É por isso que Iov, está vendo a palavra voltar para lá, chamar, é por isso que Iov disse, Hashem deu e Hashem tirou. Bendito seja o nome de Hashem. Significando Hashem deu a Torá e ele a tirou no último exílio de Israel. Bendito seja o nome de Hashem. Veja, a própria palavra Shema aqui é o nome Moshe fora de ordem. Shin, Men, Rei. Em Gematria 345. Quanto às duas tábuas da Torá, elas foram quebradas e a Torá oral ela foi ocultada. Estavam escritos de Israel e costurar uma folha de figueira. Está vendo? Costurar folhas de figueira. Breshit 3:7. Significando que estavam cobertos por muitas camadas de clipotes, está vendo? Forças impuras da multidão, de todos esses pensamentos que entraram no nosso masal, no nosso cérebro, durante 6.000 anos, que as nossas almas são velhas, os costumes estão aqui, os costumes lá de trás ainda estão dentro de nós. Isso porque eles estavam nus, eles não tinham Torá, eles não tinham Cabalá, portanto, eles foram cobertos para não revelar sua nudez, que é o lugar em que as quipotes se agarram. Por isso que há tanta mentira, a gente enganando as pessoas. É lá dentro que as quipotes se agarram. Perdão, gente. Então, veja, se cobrindo, ele se agarra, né? Ponto final, cobrindo as franjas do tzitzit, tirando o tefilim, sobre os quais se diz, Hashem fez casacos de peles e os vestiu. Bereshit 32:21. Mas o tzitzit está escrito, e costuraram folhas de figo e fizeram tanga. A frase fizeram tangas é comparada
né, a espada sobre a sua coxa. E o poderoso guerreiro, Terrilim 45:4, que é uma alusão a recitar o Shema, porque essa oração é como uma espada contra as clipotes, que é cingida no quadril. Ao recitar o Shema, está escrito, Shema, os altos louvores de El estão em sua boca. É uma espada de 2 gumes em sua mão, Terrilim 49:6. Portanto, diz dessa oração, e fizeram tangas, ou seja, toda vez que você faz o Shema Israel, como a gente fez, de manhã e à noite, em outras ocasiões você pode fazer até 1000 vezes, não importa, é quando você entende. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vou fazer questão de ver com vocês em português, aqui no Devarim 6:4, para a gente ver o que é o Shema Israel e como ele funciona. Bendito seja aquele que há de vir, que é Senhor de todos os castigos e também de todos os perdões, aquele que dá, aquele que tira, aquele que era e há de ser, o santo e bendito seja ele. Ele diz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um. Ele diz ainda, Ve'ahavitá, et Adonai Elohecha, Ve'hol levavirá, Ve'hol nafsherá, Ve'hol meoderra. Você amará o externo, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a sua obediência, com toda a sua alma, com toda a sua força, todo o seu dinheiro, com tudo que você puder, esqueça de tudo. E ele diz ainda, Verraiá, Hadevarim, ele, Ashera no Rim, Tsaverá, Rayon, ao Levaverra. Leve a sério essas instruções que eu estou te encorajando e te ensinando hoje. Ele diz ainda, Veshnateta, Levaneira, Vediberetan, Bamba, Benveterra, o Vechareha, Vaidere, o Vechicumerra, o Becumerra. Impressione os seus filhos. Recite quando estiver em sua casa e quando deitar e se levantar. Ou seja, fale com as suas próximas reencarnações. Também fale com seus filhos, mas fale com as suas próximas reencarnações. Recite quando você estiver dentro da sua casa, mesmo quando ninguém estiver olhando para você, esteja em intimidade com o Borê, com a Torá, não só quando você está em multidão, querendo se amostrar, ou mostrar que conhece essa Torá, a todo momento esteja com ele, e fora também. Quando você se levantar, quando você se deitar à noite e se levantar, que ele e a sua Torá seja o primeiro pensamento. É isso que está falando, Shema. Vincule como sinal na sua testa, se for possível. Deixe entre os seus 2 cérebros, lado direito e esquerdo, e deixa com que esses 2 lados sirvam como um símbolo na tua testa. Escreva também nos batentes da sua porta, da sua casa, nos seus portões. Também, quando seu Deus Adonai trouxer para a terra, então veja, é aqui que está falando, estude o dia todo. Aqui está o mandamento. Quando Davi Meller fala, no Terrilim 1, estude essa Torá de noite, ele está falando disso aqui. Quando Josué é ordenado pelo Eterno, seja forte. Ande no seu caminho, estude essa Torá de noite. Mas só que não é a Torá superficial, não é a Torá do lado esquerdo, não é uma Torá que eu leio vários livros, que eu não entendo, que eu estou lendo, tem todo o entendimento. Essa é a nossa aula de hoje. Eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Que essas palavras que nós falamos hoje, elas sirvam para o nosso coração. Que nós possamos nos unificar numa só alma, nos amarmos, tirar toda a serpente, toda questão mista do meio de nós. Teremos que ter força, resiliência, virão muitos ataques. Né? Ouçam a nossa música, né? Vou botar no grupo, hein? Os ataques são muitos. Davi já sabia. Essa música foi muito importante para esse momento agora. Por isso, ele rezava noite e dia. Vamos rezar, porque a coisa é séria. Cérebro direito contra cérebro esquerdo. Tem a força do mal, ela existe, e tem a força do bem. A força do mal está muito mais perto do corpo, porque a gente tem que ir para o mundo da alma. E assim a gente vai conseguir vencer. Shalom, um forte abraço. Caso alguém deseje falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta,